aí, pessoal, beleza? Rapaziada, nesse vídeo eu quero trocar uma ideia com vocês sobre o Memphis Grizzlies. O Memphis, cara, o Memphis está passando por um momento muito ruim na temporada, um momento muito delicado. O time está com uma campanha horrível, são apenas 14 vitórias e 23 derrotas na temporada até aqui. O Memphis está bem longe da zona de play-in. E nessa semana, cara, o time acabou recebendo uma notícia devastadora, uma notícia horrorosa que foi a notícia da lesão do Ja Morant. O Ja Morant, no último final de semana, acabou sofrendo uma lesão no ombro durante um treino e essa lesão vai tirar o jogador de todo o restante da temporada. Pois é, cara, depois de ter que esperar 25 jogos para ter o Ja Morant, lembrando que o Ja Morant teve que ficar de fora dos primeiros 25 jogos da temporada por conta de uma suspensão que a NBA aplicou nele, suspensão que foi dada por conta de casos recorrentes do jogador envolvendo a posse ali de uma arma de fogo. O Memphis teve que esperar 25 jogos para ter o Ja Morant. E aí, depois dele voltar muito bem, depois dele liderar o time para 4 vitórias seguidas, a equipe agora perde o jogador de novo, só que agora não vai ter ele de volta até o fim da temporada. Uma notícia horrorosa, uma notícia devastadora e uma notícia desanimadora, porque o Memphis ganhou uma energia nova com a volta do Ja Morant. O Ja Morant, ele não deu só vitórias para a equipe, ele deu esperança para o time. Antes da volta do Ja Morant, o Memphis tinha apenas 6 vitórias e 19 derrotas. Uma campanha pífia, uma campanha patética. Quando o Ja Morant voltou, as coisas melhoraram em Memphis. Melhoraram e muito. Ele liderou o time para 4 vitórias seguidas. A volta do Ja Morant, o jogo do retorno do Ja Morant, foi um jogo muito emblemático. Foi um jogo onde vimos ali a jornada do herói na sua mais pura essência. O Ja Morant, depois de 25 jogos fora, ele voltou, meteu 34 pontos contra o Pelicans e ainda meteu um game winner. Assim. Foi uma volta apoteótica e a torcida do Memphis, o elenco do Memphis, claramente começou a acreditar que dava para salvar a temporada. Como eu disse, o Ja Morant, a volta dele não deu só vitórias, deu esperança para o elenco, deu esperança para a torcida. Só que agora, com a notícia de que ele não volta mais na temporada, meio que dá uma brochada geral. Dá uma brochada no elenco, dá uma brochada na torcida. E a grande dúvida agora, em relação ao Memphis, é o que o time deve fazer, o que o time pode ainda fazer nesse restante de temporada. Será que dá para sonhar ainda com playoff? Será que mesmo sem o Ja Morant e sem todos aqueles outros jogadores que já não estavam, como Steven Adams, como Brandon Clark, será que mesmo sem todos esses caras ainda dá para sonhar com playoff? E a minha resposta para essa pergunta é não. Para mim, o Memphis não deve ficar aí sonhando com playoff, sonhando com pós-temporada. Não vou dizer que é impossível o Memphis conseguir uma vaga no play-in. Vaga direta nos playoffs, não dá. Agora, o play-in, matematicamente, até dá para o Memphis pegar. Então, não vou dizer que é impossível o Memphis terminar a temporada em zona de play-in, mas é muito difícil. É muito difícil. Primeiro, porque o time tem uma campanha de apenas 14 vitórias e 23 derrotas, uma campanha muito ruim. E tem o fator do Memphis ter essa campanha na Conferência Oeste, que é a conferência mais disputada da NBA, é a conferência mais forte da NBA. Eu sei que o leste se fortaleceu muito nos últimos anos, só que o oeste ainda é a conferência mais forte. E vários times do oeste que não começaram muito bem a temporada estão no acrescente. O Utah Jazz,
O próprio Houston Rockets está numa crescente muito legal, né? O Houston, principalmente em casa, tem sido um time muito difícil de se vencer. Outras equipes estão aí, né, crescendo, como o Dallas Mavericks, o Clippers cresceu muito, o Pelicans está jogando muito bem. Temos Lakers e Warriors sendo times que a tendência é que melhorem, né, ali na segunda metade da temporada. Então, é muito difícil que o Memphis consiga, primeiro, deixar de ter campanha negativa, tá? E segundo, é muito difícil que o Memphis consiga terminar a temporada no top 10 da conferência. É muito complicado. Então, na minha opinião, o Memphis não deve ficar sonhando com pós-temporada. Isso não deve ser mais um objetivo. Não deve. E aí, aquela primeira pergunta. Se não dá para sonhar com playoff, se não deve sonhar com playoff, o que o Memphis deve fazer no restante da temporada? Só ficar esperando a temporada terminar? O Memphis, para mim, ele tem que pensar na montagem do elenco para a próxima temporada. O Memphis tem que jogar essa temporada pensando na próxima, fazendo movimentos pensando na próxima temporada. E aí tem duas coisas que o Memphis tem que fazer, na minha opinião, né? Tendo na cabeça que o foco é a temporada que vem. Primeira coisa que o Memphis tem que fazer é trocar algumas peças visando picks de draft, visando contratos expirantes para abrir espaço no cap para a próxima off-season. E aí, algumas peças que eu acho que o Memphis poderia colocar no mercado, principalmente no período de trade deadline, são Luke Kennard e o Tillman. Para mim, esses dois jogadores, eles podem render bons ativos para o Memphis, porque são dois jogadores que provavelmente vão atrair interesse de contenders. Né, o Luke Kennard, apesar dele estar lidando com lesões nessa temporada, né, ele só jogou 14 jogos na temporada até aqui, ele é um cara de 41,3% de aproveitamento no perímetro. Ele ainda é um dos melhores arremessadores da NBA. E se tem uma coisa que os times valorizam na NBA atual, principalmente times que visam brigar por título, são, né, arremessadores consistentes. São bons arremessadores de longa distância. Então, o Luke Kennard, se for colocado no mercado, não tenho dúvida nenhuma, cara. Pelo menos uns 2 contenders vão ir atrás dele. Pelo menos 2. Pelo menos 2, porque todo time que quer brigar pelo título quer ter bons arremessadores. Precisa ter bons arremessadores. Bons arremessadores de 3 nunca é demais num time na NBA atual. Então, Luke Kennard é um cara que, quando for colocado no mercado, no outro dia já vai ter proposta. E o Tillman, mesmo não sendo um jogador maravilhoso, não sendo um jogador, sabe, né, não sendo um primor técnico, ele é um pivô reserva que pode reforçar a rotação de algum contender. É um cara de 24 anos que entrega uma defesa bem decente. É um cara que faz o feijãozinho com arroz no ataque. Então, é um jogador que pode sim servir muitos contenders. Muitos contenders. Então, Tillman e Kennard são 2 caras que eu acho que o Memphis tem que colocar no mercado e tem que tentar trocar os 2 por picks de draft, por contratos expirantes, não por jogadores de contrato de 3, 4 anos. Não. Tenta trocar por jogadores de contrato de 1 ano no máximo. Pra ir na off-season, mandar embora os caras e abrir espaço no cap. E aí sim gastar em jogadores que podem de fato contribuir na rotação. Então, a primeira coisa que eu acho que o Memphis tem que fazer é isso. Trocar peças visando a montagem de elenco para a próxima temporada. E a segunda coisa que eu acho que o Memphis tem que fazer nessa temporada é desenvolver, né, alguns talentos que já tem no time. O Memphis não tem grandes jovens no seu elenco, né? Não tem jovens tão promissores assim no seu elenco. Claro, deixando de lado Desmond Bane, JJJ e Ja Morant, que são 3 caras que já estão consolidados. Tirando esses 3, o Memphis não tem nenhum grande jovem, não tem um Victor Wembanyama, não tem um Chet Holmgren no elenco. Não tem. Só que o Memphis tem jovens que são interessantes
e que podem se tornar bons role players no futuro ou até boas moedas de troca. Só que para isso, eles precisam ser lapidados, né? Eles precisam ser mais desenvolvidos. E alguns jovens que eu acho que o Memphis tem que aproveitar essa temporada para desenvolver, tem que dar minutos, tem que, né, realmente testar eles e fazer eles evoluírem. Alguns jovens são o Ziaire Williams, que até hoje não explodiu, que até hoje não se consolidou no time, mas é um cara que, saindo do banco, tem entregado uma boa pontuação, tem entregado um bom número de rebotes, né? O Ziaire Williams, ele tem sido uma boa arma também na transição, no contra-ataque. É um cara que tem trabalhado no seu arremesso, né? No seu arremesso de longa distância. Então, o Ziaire Williams é um jovem que, se bem lapidado, pode acabar se tornando um bom role player ou, né, até uma boa moeda de troca, uma ótima moeda de troca, inclusive. Outro jovem que eu separei aqui, o David Roddy, né? Apesar dele ser um cara meio fora de forma e tudo, ele é um ala pesado que tem um trabalho de pés muito bom. É um jogador que no post consegue fazer ali uma fumaça e ele ainda tem um arremesso ok. Se bem lapidado, se o Memphis conseguir fazer ele dar uma secadinha, né? Conseguir fazer ele dar uma secadinha, ele pode se tornar um jogador bem interessante, né? E um outro jovem, e esse aqui é um cara que eu acho que pro futuro ele pode ser um jogador interessante, é o Vince Williams Jr. Esse cara aqui foi um achado do Taylor Jenkins nessa temporada. Eu costumo falar muito que o Erik Spoelstra ele tem uma capacidade absurda de inventar jogadores, só que o Taylor Jenkins ele conseguiu inventar um bom jogador nessa temporada, cara. Esse Vince Williams, ele foi uma escolha de segunda rodada de 2022, e assim, era um cara que ninguém nunca tinha visto, e nessa temporada, sem exagero, viu? Ele tem sido um dos melhores defensores de perímetro da temporada, cara. Um dos melhores defensores de perímetro. É um protótipo de 3&D muito interessante. É um cara que pro futuro pode ser uma peça muito, muito boa pro Memphis. E o próprio Memphis já percebeu isso. Tanto que nessa semana estendeu o contrato dele por mais 3 anos. E ele vai ganhar nesse período 7,9 milhões. E eu acredito que se o Vince seguir nessa pegada, seguir evoluindo e seguir sendo bem lapidado pelo Taylor Jenkins, eu acho que no futuro, esse contrato dele, 7,9 milhões por 3 anos, pode ser um dos contratos, assim, uma das grandes barganhas da NBA, tá? Sabe, uma das grandes pechinchas da NBA. Hoje, a maior barganha da NBA, na minha opinião, é o Naz Reid, né, que recebe um salário ridículo e tem uma entrega absurda vindo do banco do Minnesota. O Russell Westbrook também é uma grande barganha. Só que o Vince Williams, pelo potencial que ele tem mostrado, cara, daqui 2 aninhos aí, esse contrato, mas pode ser uma das coisas mais tchutchucas da NBA. Então, Vince Williams é outro jovem que eu acho que o Memphis tem que lapidar, né? Tem que lapidar pensando aí no futuro. Então, pra mim é isso, cara. Pra mim o Memphis não tem que ficar pensando que, não, vamos que dá pra pegar playoff. Não tem que ficar com essa mentalidade. Eu acho que, assim, é duro falar que a temporada já foi pro ralo, mas eu acho que a temporada do Memphis já foi pro ralo. Ainda mais que saiu a informação ontem de que o Smart vai perder 6 semanas por conta de uma lesão no dedo. Então, assim, eu sei que é difícil aceitar que a temporada acabou. Eu sei que é difícil pro torcedor do Memphis aceitar que o time não vai conseguir brigar como brigou nos últimos anos. Mas eu acho que essa é a realidade do Memphis agora. E é muito importante, não só o torcedor, mas a própria franquia, entender o momento. Eu acho que é muito importante. E por isso que eu acredito que o foco do Memphis agora tem que ser acumular ativos e abrir espaço no cap
para a próxima temporada e desenvolver os jovens que tem pensando no futuro. Para mim, esse tem que ser o foco do Memphis. Então, é isso, meus amigos. Essa é a minha opinião sobre o que o Memphis deve fazer agora que sabe que não vai ter mais o Ja Morant. E eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com essa minha visão? Ou você acha que ainda dá? Que ainda dá pro Memphis, sabe, dar uma arrancada histórica e pegar um play-in? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E é isso, tá bom? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.